pessoal, tudo bom? Meu nome é Alex. O conteúdo que nós vamos ter hoje é referente à disciplina de História. Nós vamos falar sobre o processo da colonização espanhola dentro da América e também os primórdios da colonização portuguesa acima da nossa terra, que no caso, Brasil. Fiquem atentos e obrigado. Na imagem eu mostro a vocês as características que estão voltadas a este processo de colonização espanhola. Nós temos em si um processo de ocupação territorial, a ideia do crescimento, povoamento e exploração comercial dentro desse continente americano pelos europeus, que acaba se iniciando através da descoberta da América, descoberta do espanhol Cristóvão Colombo, precisamente em 1492. Falaremos também sobre a característica voltada em si a esses 2 anos pós-descobrimento da América, com o nascimento de um novo tratado, conhecido como Tratado de Tordesilhas, tratado esse que divide em si o mundo em 2 partes, para que os 2 principais reinos que estão voltados a este processo de grandes navegações. Nós vamos falar também sobre algumas características que demonstram em si que nos próximos anos espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses acabaram em determinado momento disputando espaços de terra que estão sendo exploradas durante esse processo colonial, através da principal e nascente ideia de um sistema capitalista que nós temos até hoje, que era o mercantilismo. Esse mercantilismo em si, ele acaba sendo utilizado como um novo conceito, é a representação do metalismo. O que seria o metalismo? O metalismo nada mais é do que a comercialização de determinados objetos por metais preciosos. E como eles acabam em determinado momento, assim como nós estamos vendo na imagem, o contato do indígena, do maia ou do asteca, precisamente frente a Hernán Cortés, o processo do colonizador em si, mostrando este processo de acúmulo de riquezas. Hernán Cortés sendo visto como Deus Sol por causa da sua armadura para os indígenas, e os indígenas em si acabam sendo ludibriados por este processo, ou essa ideia de pacificação desta sociedade, e através dessa ideia de pacificação, infelizmente, eles acabam sendo colonizados, explorados, escravizados, e nasce em si o processo do genocídio desses povos indígenas. Tudo isso é voltado principalmente a um conceito de acúmulo de riquezas interligadas diretamente aos metais preciosos que foram encontrados nesses espaços de terras, ou nesses espaços geográficos conhecidos como a América do Sul. E nesse gráfico nós conseguimos perceber em si o quão é importante o processo do mercantilismo para esses espanhóis que estão explorando agora esses indígenas. Nós vemos em si um processo de balança comercial favorável interligado ao mercantilismo, aonde mostra que o superávit está interligado diretamente ao processo de exportar mais. Quanto mais eu exporto, significa que eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, eu estou ganhando. Logo nasce o processo do superávit dentro da balança comercial. E importar mais, retirar mais mercadorias de fora, significa que eu estou comprando mais mercadorias que vêm de fora. Se eu estou comprando mais mercadorias que vêm de fora, eu estou gastando em si com esses objetos, com o que está sendo comprado. Daí nasce o déficit. O déficit é negativo para essa balança comercial. O superávit, para eles, naquele processo inicial, era mais vantajoso do que o déficit. Hoje nós vemos que os países trabalham tanto usando superávit quanto déficit, porque é necessário exportar, mas também é necessário importar para que a balança comercial e a engrenagem capitalista funcionem. E através desta ideia principal, que era a busca de uma balança comercial favorável, entre 1492 e 1572, precisamente com a morte do último imperador Inca, os espanhóis derrotaram
as principais resistências indígenas, praticamente fazendo sumir do mapa esses povos conhecidos como povos pré-colombianos. Desde a chegada em si da América, os espanhóis passam a impor o domínio sobre as terras indígenas. Então, é diferente do que acontece no Brasil. Enquanto no Brasil existe um processo de catequização, enquanto no Brasil existe um processo de início de colonização, conhecido como período pré-colonial, na América Hispânica em si nós vemos um processo um pouco mais radical, mais selvagem pelo espanhol. Eles acabam impondo e mostrando que a terra agora é deles. Em 1519, existe o primeiro contato entre os espanhóis, que são liderados por Cortés, e os astecas. Bom, como eu já disse na imagem anterior, e não vou me atentar muito a esta imagem, eu peço até que, se for interessante para vocês fazerem uma breve leitura para tentar entender ainda mais estas características voltadas a esses povos, mas fiquem tranquilos porque nas aulas a seguir nós vamos falar precisamente somente desses povos, tá? Esses povos, como eu já tinha comentado, são aqueles que vivenciavam esses espaços territoriais antes do processo de colonização. Os incas, os maias e os astecas. Aqui nós vemos em si um mapa com a localização desses principais impérios. Impérios esses que foram desconstruídos, derrubados pelo processo de colonização espanhola. Bom, nessa imagem nós vemos em si que foi praticado não somente o genocídio, mas também o etnocídio, a morte cultural. Nós vemos em si que os colonizadores espanhóis, eles impõem o cristianismo acima dos povos nativos. Isso não acontece somente acima dos povos que foram colonizados por espanhóis, mas acontece também no Brasil. Nasce a ideia de servir a Deus, servir a Igreja Católica, com um conceito de prestígio social. Só que o objetivo principal não era o processo de catequização, mas em si colonizar, explorar e também criar o processo de expansão do cristianismo. E por que criar o processo de expansão do cristianismo? Aula sobre reforma protestante. Nós temos uma Europa que está criando um novo conceito religioso pós-reformas de Lutero, e esta Europa em si está toda se construindo através de religiões protestantes. E aí nós temos a religião protestante, que é de Lutero, nós temos o calvinismo e nós temos também o anglicanismo. Todas essas características em si que foram construídas através da primeira reforma de Martin Lutero. Como a Europa em si está se tornando protestante, o catolicismo está perdendo poder dentro da Europa. Então este processo de expansão ou de colonização vem muito a calhar para eles. Tanto que foi-se criado um exército destes protetores da Igreja Católica, conhecido como jesuítas. O exército era ou tinha o nome de Companhia de Jesus, que eram os jesuítas em si, e esses jesuítas tinham como função expandir o cristianismo para espaços, catolicismo, para espaços aonde não existia ainda religião protestante, no caso, a América do Sul. E quando nós estudamos em si este processo de colonização, a gente tem que ressaltar detalhes importantes, como a ideia de que os espanhóis exploraram a rivalidade entre os ameríndios, criando em si grupos que duelavam contra grupos, para que esses grupos criassem inimigos entre eles mesmos. Nasce também um conceito de superioridade militar espanhola frente a esses povos pré-colombianos, uma superioridade militar interligada diretamente a este conceito ligado à arma, ao metal resistente, aos cavalos, armaduras, etc. A religião trazendo o processo do etnocídio, como eu comentei com vocês na imagem anterior, e as ideias também das resistências, os povos nômades e seminômades que existiram em si, mas que infelizmente não foram rivais suficientes para brecar o processo de colonização. E pós esse processo de colonização nasce a estrutura colonial.
A estrutura está voltada em si à coroa espanhola, que acaba criando uma forma de organização administrativa e econômica acima das terras que estão sendo colonizadas. Nasce o Conselho das Índias, que é responsável, ou um órgão responsável para a elaboração das leis essas cedidas na Espanha acima da colônia, a metrópole acima da colônia, tendo controle acima da colônia, e também o processo de colonização, aonde existe uma divisão em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais, 4, diferente do que existe no Brasil. Continuaremos com este conteúdo na próxima aula. Obrigado.